Hello guys, my name is Jaqueline and welcome to our English classes. Olá pessoal, eu sou Jaqueline, professora de inglês de vocês, e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Simple Past e já vamos começar de um jeito bonzinho. Olha aí na tela de vocês. Temos alguma pergunta sobre essa imagem. Do you know him? Let's read some information and find out. Vocês conhecem essa pessoa aí? Vamos ler algumas informações sobre ele e vamos descobrir quem é, ok? Espero que só de olhar a imagem vocês já saibam quem é e já saibam sobre as informações. Então, nós temos aí o texto, vamos fazer a leitura, tentar compreender, certo? Então, temos aí, ó. Chester Charles Bennington was born on March 20th, 1976. He was a singer, actor, and the vocalist of the American rock band Linkin Park. He suffered from depression and died on July 20th, 2017. E aí, pessoal, conseguiram identificar? Então, nós estamos falando sobre o Chester, né, o vocalista do Linkin Park. Dentro desse texto, espero que vocês tenham conseguido compreender aí o que o texto quis passar para vocês, né, algumas informações. Então, de cara, a gente já percebe que é uma biografia, né, porque está falando sobre a vida de uma pessoa, dando algumas informações. Então, isso aí é tranquilo de entender. Agora, retirando deste texto sobre o Chester, nós vamos ver alguns exemplos. Então, nós temos aí, ó, observem a frase. He died in July 20th, 2017. Perceberam a terminação do verbo died? Ele termina em ed, certo? Ou em d, porque o verbo original é die. O verbo em destaque está no passado. É um tempo verbal chamado simple past, ou, no português, o pretérito perfeito. E é sobre esse tempo verbal que nós vamos trabalhar hoje, ok? Vamos ver um pouquinho sobre as regrinhas dele, como funciona. Vamos iniciar aí com a definição. Então, o tempo verbal simple past, ou passado simples, é utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e não podem mais ser modificadas. Então, esse tempo verbal está, claro, no passado, que é o tempo que nós estamos trabalhando, e essas ações não podem mais ser modificadas. Vamos ver um exemplo? I watched a movie yesterday. Eu assisti um filme ontem. Perceberam novamente que o verbo watch, que é o verbo assistir, também está terminando em ed? Isso aí é importante, vocês vão entender mais à frente por quê, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do simple past. Bom, quando nós fazemos perguntas em inglês, no passado simples, nós precisamos usar o verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar não tem tradução. Mas para que eu vou precisar de um verbo, de uma palavra que não tem tradução em uma frase? Apesar de não ter tradução, ele tem extrema importância na frase. Por quê? Porque ele é responsável por dar o tempo do verbo principal da frase. E para a gente falar sobre o simple past, nós usamos o verbo auxiliar did. Então, nós temos aí alguns exemplos para vocês verem. Vocês vão usar nas perguntas, pessoal, essa mesma ordem de palavras, tá? Então, observem bem a ordem que as palavras se colocam, porque isso é importante. Então, a primeira coisa que vai aparecer na pergunta de vocês, lá no Simple Past, é o seu verbo auxiliar. Para passado simples, nós usamos o did como verbo auxiliar, ok? A segunda coisa que vai aparecer é os personal pronouns, ou pronomes pessoais. Então, aí no meio vocês podem observar aí, ó. I, you, he, she, it, we, you e they. Esses são os pronomes pessoais. E logo em seguida, ao pronome pessoal, nós temos o verbo e o complemento. Nessa frase, eu estou usando o verbo study. Lembra do que significa study? Study significa estudar. Agora, aqui vocês vão entender o porquê que o verbo auxiliar, apesar de não ter tradução, é tão importante. Então, nós temos o verbo auxiliar, o pronome pessoal, e o nosso verbo study, que é estudar. Como é que eu sei que esse verbo está no passado? Justamente pela presença do verbo auxiliar did no início dessa pergunta. Então, toda vez que vocês virem uma pergunta com o verbo auxiliar did, vocês já sabem que toda ela está no passado. Então, a tradução dessa pergunta seria: Did I study yesterday? Eu estudei ontem. Did you study yesterday? Você estudou ontem? Ok? Essas são as perguntas. Agora, como que eu faço para dar uma resposta no passado simples, né? Positivas e negativas? Nós temos dois tipos de resposta. Nós temos as respostas curtas, que é short answers,
e nós temos as respostas longas, que são long answers. Vamos iniciar com as respostas curtas. Para as respostas curtas, tem um exemplo aí no quadro para vocês. Did you play games yesterday? Qual é a tradução dessa pergunta? Eu sei que play significa jogar, certo? E esse jogar está acompanhado do auxiliar did, que me diz que esse verbo está no passado. Então, a tradução é, você jogou jogos ontem? Resposta curta, yes, I did. E se for negativa, no, I didn't. Sim, eu joguei, não, eu não joguei. O interessante das respostas curtas, pessoal, é vocês entenderem que não importa a pergunta que você esteja fazendo, a resposta vai ser sempre igual. Did you go to the movies yesterday? Você foi ao cinema ontem? Yes, I did. No, I didn't. Did you travel yesterday? Você viajou ontem? Yes, I did. No, I didn't. Então, a resposta vai ser sempre a mesma. Por quê? Porque a resposta curta vai assumir o mesmo significado da pergunta que você fez, ok? Já nas respostas longas, é um pouquinho diferente. Nós temos algumas regrinhas envolvidas. Então, vamos estudar aí. Long answers. Para long answers, vamos usar como exemplo a mesma pergunta que nós fizemos para respostas curtas. Did you play games yesterday? Você jogou jogos ontem? Na resposta longa e positiva, nós temos yes, I played games yesterday. Perceberam a diferença entre essa resposta longa e a resposta nós vimos a resposta curta no slide anterior? A diferença está no verbo, porque lá na resposta curta nós usamos apenas o verbo auxiliar e pronto. Na resposta longa, não. Nós não podemos usar o verbo auxiliar. E se eu não tenho o verbo auxiliar, que é aquela palavrinha que me diz que aquela frase está no passado, como é que eu vou saber que essa frase está no presente, passado, futuro, condicional? Justamente porque eu vou ter que fazer agora a alteração verbal, a conjugação do meu verbo. Então, o meu verbo, que era play, jogar, ele foi para o passado. E esse passado é o edzinho no final. Então, tem aí, ó, yes, I played games yesterday. Sim, eu joguei jogos ontem, ok? E na frase negativa, no, I didn't play games yesterday. Não, eu não joguei jogos ontem. Nas frases negativas, gente, a gente precisa usar o nosso verbo auxiliar negativo. E toda vez que o verbo auxiliar aparece, o seu verbo não vai sofrer nenhuma alteração. Então, é por isso que aí no exemplo, na frase negativa, o play veio sem o finalzinho ed, porque ele já está acompanhado do auxiliar. Isso vai acontecer em todas as frases, ok? Importante vocês observarem, attention, não se usa o verbo auxiliar em sentenças positivas, não podemos usar. Nós temos que fazer a conjugação verbal, que no caso do passado simples é colocar o ed no final. Porém, pessoal, vamos salvar aí uma regrinha, uma exceção, na verdade, a essa regra, que quando vocês querem dar ênfase a uma resposta, é possível que vocês usem esse verbo auxiliar como forma de enfatizar, certo? Observem aí a segunda regra, então. Em frases positivas, o verbo deve ser conjugado. Foi o que a gente acabou de ver, né? Quando a gente fala na forma positiva, nós temos que fazer a conjugação desse verbo, que é colocar o ed no final. E por falar em conjugações, vamos falar um pouquinho mais sobre essas conjugações, né? Sobre essa questão do ed ou não é ed. Bom, nós temos dois tipos de verbos. Nós temos os regular verbs, que são os verbos regulares, e nós temos os irregular verbs, que são os verbos irregulares. Qual é a diferença entre esses dois verbos? Bom, os verbos regulares, como vocês observam aí comigo na tela, eles são formados pelo acréscimo do de ou do ed no final do verbo. Se esse verbo terminar em e, você vai colocar apenas o de. Se ele não terminar em e, você vai colocar ed no final. Exemplo, o verbo like, gostar, conjugado fica liked. O verbo travel, viajar, conjugado fica traveled, ok? Com D ou com ED no final. Agora, nós temos aí alguns verbos dos mais usados, né? Para vocês terem uma noção aí de como é essa conjugação. Então, olhem aí essa tabela comigo. Nós temos 3 colunas. A primeira coluna é base form, que é o seu verbo na forma base. Todos os verbos em inglês que estão no infinitivo são acompanhados dessa palavrinha to na frente, tá? Na segunda coluna, nós temos esse verbo no passado. E na terceira coluna, nós temos esse verbo traduzido. Só para vocês terem aí uma ideia. Vamos lá repetir os verbos? Então, nós temos to like, gostar.
liked. No passado, gostou. E aí, no finalzinho, tem a tradução do verbo na forma base, que é gostar, ok? Próximo verbo, to share. No passado, shared, compartilhar. O verbo to work. No passado, worked, trabalhar. To listen, listened, ouvir. To travel, traveled, viajar. To watch, watched, assistir. To stay, stayed, ficar. E to play, played, brincar ou jogar. Pessoal, vocês observaram que o finalzinho dos verbos no passado tem uma diferença de pronúncia? Por exemplo, worked, studied, liked. Eu gostaria que vocês depois fizessem pesquisas com respeito a essa questão da pronúncia, tá? Pesquisem o porquê que a pronúncia de alguns verbos no passado mudam um pouquinho a entonação, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre os verbos irregulares. Os verbos irregulares são aqueles verbos que trocam completamente a estrutura deles, ok? Os verbos irregulares variam quanto à pronúncia e à escrita. Por exemplo, o verbo write vai ficar wrote. O verbo know vai ficar knew. Então, eles não seguem nenhuma regra. Eles são verbos que você tem que aprender, mediante a prática, como que ficam no passado, ok? Novamente, eu trouxe para vocês aí um quadro para vocês observarem esses exemplos, né, de verbos irregulares. Então, nós temos a mesma estrutura dos verbos regulares lá, ó. A forma base, o verbo no passado e a forma traduzida. Então, vamos lá? O primeiro verbo é o verbo to go, que no passado fica went, que significa ir. To become, no passado, became, traduzido, se tornar. To drive, drove, dirigir. To drink, drank, beber. To eat, ate, comer. To fly, flew, voar. To give, gave, dar. E to say, said, dizer. Dá bastante atenção a esse último verbo, pessoal, as pessoas costumam errar a pronúncia dele, né? Costumam dizer said, mas na verdade a pronúncia correta é said, ok? Bom, vamos lá aí fazer um resumo das nossas regras de hoje. Perguntas. Quando a gente faz perguntas no passado simples, nós usamos o verbo auxiliar, did, para perguntar. E o verbo, claro, vem sempre normal, tá? Não esqueçam dessa regrinha geral. Toda vez que o verbo auxiliar aparecer, o teu verbo, o verbo principal da sua frase, vai vir sem nenhuma alteração. Então, nas perguntas, a gente usa o verbo auxiliar e o verbo normal. Frases negativas. Nós usamos o verbo auxiliar negativo, que vai ser o didn't. Nas frases positivas, nós não usamos o verbo auxiliar, porém, nós fazemos a conjugação do verbo para o passado. E essa conjugação, se for um verbo regular, vai se acrescentar o ed no final, e se for um verbo irregular, nós vamos ter que aprender como que se faz, porque eles não seguem nenhuma regra, certo? Ok. Ainda temos o passado do verbo to be. O verbo to be, ele é um verbo irregular, e a pronúncia e escrita desse verbo sofre alteração. Então, nós temos aí para vocês entenderem como que fica o verbo to be no passado. Na primeira coluna, nós temos os personal pronouns, que são os pronomes pessoais, e na segunda coluna, nós temos o verbo to be no passado. Lembrando que o verbo to be significa ser ou estar, o verbo to be no passado era ou estava. O verbo to be tem duas possíveis conjugações no passado, que é o was ou were. Então, quando você fala sobre I, você usa was. Eu era ou eu estava. Para you, were. Você era, você estava. Para he, she, it, você vai usar was. E para todos os plurais, que é you, we e they, você vai usar were, ok? Simples assim. Activity time, guys, é hora da atividade. Vamos ver se vocês realmente estão prestando atenção na aula de hoje, tá? Vamos resolver algumas questões para colocar em prática o nosso conhecimento de hoje. Então, na pergunta 1, nós temos: Give short answers to the following questions.
dê respostas curtas para as seguintes perguntas. Então, nós temos algumas perguntas e vocês têm que dar a resposta curta para elas. As perguntas são, letra A, Did you like the English class? Você gostou da aula de inglês? Letra B, Did she study for the test? Ela estudou para o teste? Letra C, Did they travel last year? Eles viajaram ano passado? E letra D, Did Marcos share the photos on Facebook? O Marcos compartilhou as fotos no Facebook? E aí, como é que ficam as respostas curtas, pessoal? Lembra que a gente falou um pouquinho sobre elas? As respostas curtas são mais comuns, usadas nas conversações, por serem mais diretas, mais breves, né? Como que fica isso para responder essas perguntas aí? Vamos ver a resposta juntos? Bom, então observem aí que a resposta, como eu falei para vocês, é sempre a mesma. A única coisa que pode ser alterado na resposta curta é o pronome ou a pessoa de quem você está falando. Mas a resposta vai continuar com a mesma estrutura. Então, did you like the English class? Yes, I did. No, I didn't. Did she study for the test? Yes, she did. No, she didn't. Did they travel last year? Yes, they did. No, they didn't. Did Marco share the photos on Facebook? Yes, he did. No, he didn't. Ok? Pergunta 2, pessoal. Vamos aí identificar e colocar os verbos irregulares no lugar correspondente. Question 2, questão 2. Identifique e coloque os verbos irregulares no lugar correspondente. Então, nós temos uma caixinha aí com os verbos, né, sem estarem conjugados, que são os verbos drink, say, drive, go e o verbo to be. E nessa caixinha abaixo, nesse quadro abaixo, vocês têm aí os verbos já conjugados no passado, que são todos verbos irregulares, ok? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que encaixar o verbo na forma original, na forma base, na sua conjugação correta. Então, as conjugações são went, said, were, drank e drove. E aí, pessoal, conseguiram aí identificar, só olhando, vocês conseguem identificar qual é o verbo, qual é a conjugação correta? Vamos ver a resposta juntos, então. Então, o verbo went, já conjugado, na verdade é o verbo go, né? Que é o verbo ir. Said é o passado de say. Were é o passado do verbo to be. Lembrando que o verbo to be tem duas conjugações. Pode ser were e também pode ser was, dependendo do pronome. Drank é o passado do verbo drink. E drove, o passado do verbo drive, que é dirigir. Ok? Pessoal, é isso. Quero, antes de finalizar, deixar aqui esse desafio para vocês fazerem uma pesquisa sobre as exceções dos verbos regulares em inglês, ok? Eles têm algumas exceções dependendo do verbo, então façam aí uma pesquisa. Também quero que vocês acessem a plataforma Eduque, porque lá vocês vão encontrar outras aulas, outras informações, também tem atividades extras para que vocês possam praticar ainda mais a língua inglesa, ok? That's it, guys. Bye-bye. See you next class.